A paz do Senhor, louvado, adorado, engrandecido seja o nome do Senhor. A nossa palavra hoje está em João 16:33 e diz o seguinte: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito se fala dessa palavra, levantamos muito, principalmente nesses últimos tempos, essa palavra. Precisamos lembrar e entender que se você teve aflições há um tempo atrás, provavelmente as terá também em outros tempos. Não importam se elas retornarão, se serão diferentes, se serão novas aflições, se você está num novo nível, mas sempre nós seremos tentados, sempre nós seremos provados pelo Senhor. E nessas provas, nesse crescimento, tudo isso envolve aflições, tudo isso envolve novas provas que nos levam a um novo nível espiritual de confiança, de aprendizado. Então, no mundo, sim, no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Isso me faz lembrar que é quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos aliançados com Cristo, é que nós temos a promessa de que Ele venceu o mundo e continuará vencendo em todas as vezes que forem necessárias, que Ele atue em nosso favor. Mas nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Deus, com o nosso espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus, dentro do propósito que Deus nos deu. Ali sim é que nós estamos na posição e no lugar onde Ele venceu o mundo, onde Ele vencerá para nós, onde as nossas aflições vão ser subjugadas a uma condição de líderes, de vencedoras, porque ali com bom ânimo, confiante, crendo que Jesus está no comando, porque demos esse comando a Ele, é que seremos vencedoras. Vamos lembrar que quando Jesus trouxe essa palavra, Ele estava num cenário de hora chegando, né? De hora final para Jesus naquele corpo físico chegando. Ele estava no cenário de última ceia, ele estava no cenário onde ele já iria dali para o Getsêmani, dali ele já seria levado a toda aquela situação de crucificação, né? Ele estava dizendo ali que o mundo nos odiaria. Ele estava dizendo ali que ele deixaria os discípulos dele, mas ele deixaria também um consolador. Ele está dizendo ali que muitos chorariam e lamentariam em tristeza e angústia. Ele está dizendo ali que muitos o abandonariam, se espalhariam, mas ele estava dizendo ali que, embora muitas fossem as aflições, que era para a gente ter bom ânimo. Também há muito na palavra de Deus a ordem do alegrem-se. Em todo o tempo alegrem-se. Esse alegrem-se não é nessa alegria esfuziante da gargalhada, dessa coisa assim do nosso rosto ficar iluminado de felicidade, daquela alegria, sabe, que as pessoas veem, mas é uma alegria de contentamento. Uma alegria que, embora muitas sejam as aflições, nós estamos contentes, contentados, né, vamos dizer assim, com aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos fornecido, tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos renovado. Alegrem-se em todo o tempo, alegrem-se. Alegrem-se com esse contentamento de que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo e continua vencendo ele por nós. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas que nos cercariam, que nós enfrentaríamos. Mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual nós devêssemos nos preocupar. Ele disse
repetidamente: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, isso é uma promessa de confiança, é uma promessa de sustento, é uma promessa de aliança. Ainda que nós, como humanos, como seres limitados, ainda que a gente muitas vezes negue essa confiança, muitas vezes a gente se choque com o tipo de adversidade que vem contra nós, ainda assim ele nos aguarda, porque ele sabe que vamos retornar a ele. Porque quando o nosso espírito, de fato, está aliançado com o Espírito Santo de Deus, quando de fato nós conhecemos Jesus, quando de fato nós buscamos a Deus, ainda que a gente entre na caverna, ainda que a gente sente debaixo de um pé de zimbro, ainda que a gente se desespere, ainda que a gente fique sem visão, isso tudo é muito momentâneo. Por quê? Porque o nosso coração, ele não se turba. Esse nosso coração, ele não se escurece. O nosso coração não é tomado e afogado no desespero. Ele vai lá e lembra e recorda das promessas, das palavras. E aí Jesus nos resgata daquele momento de aflição e nos coloca num lugar de vitória. Jesus, ele sabia que ficaríamos desanimados, mas ele sabia que nós saberíamos que ele não nos deixaria. Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14, 27, ele está dizendo o seguinte: que nós não devemos andar perturbados com os nossos problemas. Há um limite para a nossa preocupação. Há um limite para o nosso sofrimento. Há um limite para a nossa angústia. E quem coloca um limite somos nós mesmos. Nós mesmos temos que nos identificar dentro da perturbação, da angústia, do sofrimento e falar: agora basta, agora chega. Você pode colocar o limite que você achar que é suficiente de acordo com o que você quer agradar o Espírito Santo. Porque a palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, nós não devemos dar lugar ao inimigo, nós não devemos dar lugar ao diabo. Eu dou um limite muito curto à aflição, à angústia, ao sofrimento, ao medo. O meu limite é muito curto, eu logo procuro me revestir da palavra. Quando uma situação vem e me causa pânico, medo, angústia, dor, aborrecimento, sofrimento, quem me conhece e convive comigo sabe que eu dou poucos minutos a isso. Quando é uma situação muito desfavorável, talvez eu dê uma madrugada apenas. É o tempo de levantar logo no amanhecer do dia e já entregar aquilo ao Senhor para recobrar ali a minha aliança de confiança nele, de que ele está no controle de tudo. Então, eu digo, tem de bom ânimo, é a palavra que o Senhor nos dá. A presença dessa ordem em outras narrativas do nosso Evangelho, Mateus 9, 22, Marcos 6, 50, que nos dá a impressão de ser essa uma das declarações favoritas de Jesus. Tem de bom ânimo. Ela vem como uma promessa de que quando nós nos comportamos com ânimo, quando a nossa razão excepcionalmente é boa para nos encher de ânimo, aí nós estamos passando para ele esse gigante. Nós estamos colocando nas mãos dele essa peleja. Nós estamos dizendo: eu confio no Senhor. Eu confio nas palavras que o Senhor disse antes da sua morte na cruz. Eu confio que o Senhor venceu o mundo quando naquela cruz foi crucificado.
quando no terceiro dia ressuscitou, quando voltou de dentre os mortos para reinar para os vivos até a eternidade, além da eternidade. Jesus, ele trabalhou por nossa salvação e ele trabalha por nossa salvação diariamente. Mas o caminho para essa salvação começa na nossa mente. A mente que reage rápido a toda essa aflição que nos é lançada. Fazer a obra de Deus nos coloca direto no olho do furacão. Muitas são as nossas aflições, muitas são as angústias lançadas sobre nós. Nós devemos entender que nós estamos sendo preparadas diretamente pelo Pai, discipuladas por Jesus. E por isso, às vezes, o nosso poder de reação é até rápido. Mas nossos filhos, cônjuges, nossos parentes, esses não. Às vezes eles ainda estão desatentos, ainda não estão preparados para terem um poder de reação tão rápido. E somos nós que, quando vemos os problemas pelos quais eles estão atravessando, porque tomamos nós a decisão de estar no olho do furacão, somos nós que não devemos lamuriar com eles, murmurar com eles, mas devemos ter um poder de reação rápido também, como temos conosco, em guerrear as guerras que eles estão guerreando, no lugar de sermos sofredoras porque estamos sofrendo na mão deles, no lugar de nos vitimarmos como vítimas deles, porque ainda estão ali nas suas próprias guerras, e nós devemos então nos posicionar e guerrear em favor deles, no lugar de nos ofendermos, de nos afligirmos, porque estamos sendo atacadas por eles. Eu não sei se eu me fiz entender, mas muitas vezes o inimigo, para nos abater, para nos combater, usa a nossa família desavisada, usa a nossa família ainda não preparada, usa problemas através da vida deles para nos atingir. E nós devemos estar atentos também a isso. No mundo tereis aflições. Às vezes essas aflições não vêm diretamente a nós, vêm através deles, e muitas vezes nós nos levantamos como vítimas deles para chorar, para murmurar, para pensar em desistir, para questionar por quê. Por que meu marido está fazendo isso? Por que os meus filhos estão me atacando assim? Por que o meu filho se desviou? Por que o meu filho assim, ou assado? Porque eles ainda não foram preparados como estamos sendo preparados, mas eles serão. Mas o fato é que isso acontece, isso é nítido, nós sabemos disso, essa batalha vem para nos fazer parar. E aí também é hora de nós nos levantarmos com ânimo, no lugar de olhar para essas pessoas, esses amados da nossa alma, como inimigos, como alguém que estão ali para interromper o nosso ministério, atrapalhar o nosso ministério, nos causar dor. É hora de olhar para eles com misericórdia, com amor, como Jesus olhou a Pedro quando Pedro o negou 3 vezes. E lá, quando ressuscitou, marcar aquele encontro e recuperar Pedro, que voltou para a pescaria de peixes, quando Jesus ainda tinha um propósito com ele como pescador de almas. Então é isso, que a gente entenda que no mundo nós teremos aflições, mas a ordem é que nós venhamos a ter bom ânimo, independente daquele que está lançando sobre nós a aflição, principalmente quando são os de casa. Porque os de casa precisam da nossa intercessão, do nosso amor, da nossa oração, e não nossa acusação de opressores, de peso, mas precisamos olhar para eles com um olhar de misericórdia, de amor e de carinho, porque muitas vezes eles ainda não estão preparados e o inimigo os usa para nos atingir. E é aí que nós devemos nos posicionar em guerra, para guerrear em favor deles, para que eles cheguem ao nível de estarem preparados também para a guerra. Então é isso, minhas queridas. A palavra de hoje que o Senhor trouxe ao nosso coração é essa, que a morte foi derrotada por ele lá na cruz.
que a morte foi derrotada por ele quando ele ressuscitou, que a dívida do pecado foi cancelada, a porta da vida eterna, ela está aberta. Nossos problemas são temporários. Qualquer sofrimento experimentado por nós jamais nos separará do amor de Deus por nós através de Cristo Jesus. Se Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo através dele. É tudo por ele, por meio dele e para ele. Resistir à tentação de ceder às aflições, sejam elas lançadas por que meio for, por qual lugar for, por saúde, por um problema financeiro, por um filho que se desviou, por um marido opressor, não importa por onde as aflições são lançadas. Se Cristo diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele está dizendo, tem de bom ânimo, você também vencerá através de mim. Podemos viver por Cristo e por seu reino. Podemos morrer por Cristo e por seu reino, tendo plena esperança de receber tudo que Deus nos prometeu, tudo que ele nos prometeu. Comeremos da árvore da vida, nos assentaremos no trono do céu, receberemos a plena herança dos filhos de Deus. Apocalipse 2:7, 3:21, 21:7. Veremos o fim de toda a opressão e toda lágrima será limpa dos nossos olhos. Nós temos que crer nisso. E isso começa hoje, começa aqui agora, começa no ouvir dessa palavra, começa nessa leitura do que Cristo quis dizer quando ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse isso não para nos consolarmos nas nossas aflições. Eu vou me consolar nessa dor, nesse sofrimento, porque Jesus disse que eu ia ter. Não foi isso que ele quis dizer. Ele não nos deu isso como uma bengala. Ele nos disse isso para que nós apostássemos no que ele disse em seguida. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, então você vencerá também. Então, quando ele disse, no mundo tereis aflições, não é para a gente se encurvar. Ele disse isso para que nós pudéssemos nos levantar a nossa cabeça e imediatamente tomar posse da palavra seguinte: eu venci o mundo, em mim você também vencerá. Em nenhum momento ele nos convida a nos deleitarmos nisso, nessa promessa de que teremos aflições. Ele nos convida a nos deleitarmos na promessa de que se ele venceu o mundo, nós também venceremos através dele, por meio dele e com ele. Nós temos que entender que quando ele usa esse argumento, ele está dizendo que ele vai nos dar apoio, que ele vai nos ajudar, nos dar unção de ousadia, de coragem, de intrepidez, para que a gente venha a olhar, a trazer à existência naquele momento da nossa aflição a nossa vitória. É a nossa vitória. É a nossa vitória. E nós não podemos tirar os olhos da nossa vitória. E é exatamente no momento da aflição que nós demonstramos a nossa fé, trazendo à existência aquilo que nós esperamos. Está escrito em Jeremias 29, não é? Vamos lá, o que nós temos que trazer à nossa memória? Bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal. O que está escrito lá no livro de Crônicas? Nessa peleja não tereis de pelejar, parai e vede o grande livramento do Senhor. O que está escrito em Deuteronômio? Os teus inimigos serão os meus inimigos, os teus adversários serão os meus adversários. É isso que está escrito. Davi disse, ele falou, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança e escudo, e eu vou contra ti com a força do Senhor dos exércitos, porque é contra ele a afronta.
São essas palavras que nós temos que ter em mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Essas são as nossas armas de guerra. É nisso que nós temos que nos apoiar para termos um bom ânimo. É com essas armas que nós vamos vencer o mundo. Porque Jesus venceu o mundo primeiro para nós e o vence todos os dias. E quando nós perdemos, é porque nós nos afogamos. No mundo tereis aflições. E não olhamos o seguinte, que é a promessa de Jesus de que ele venceu e nele venceríamos também. Então, vamos vencer o mundo. Vamos vencer em graça. Vamos vencer em sabedoria. Vamos vencer em conhecimento. Vamos vencer para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. O pó, a cinza não engrandece. Somos nós que caminhamos como testemunhas do Senhor na terra dos viventes, vivendo em vitória, de glória em glória. Amém? Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?